Boas-vindas a mais um Open Finance Show. A gente está aqui terminando a semana e o mês daquele jeito. Sexta-feira maravilhosa. E aí, Gui, tudo bem? E aí, Nick, como que você tá? Exatamente, né? Mais um episódio aí pra gente. E parece que o último episódio foi muito bom, né? O que você acha disso? Sim, cara. Não, é incrível. Vendo aqui o sucesso que foi, né? Realmente dá pra ver que o serviço de atendimento ao consumidor do Pix Automático ali realmente foi bem útil para muita gente, porque foi um sucesso tremendo. Recebi vários feedbacks aqui e a coisa realmente, né, bombou, cara. Eu acho que tem muita dúvida, né? Para mim é isso que eu entendo como uma resposta do nosso público. Tem muita dúvida sobre todas essas novidades, né? Todas essas coisas que o Open Finance está trazendo e ainda assim, tem muita gente que não entendeu ou tem realmente questões ainda pendentes sobre o que realmente dá para fazer, né? O que realmente está no ar, ou como que as coisas de fato funcionam. Eu acho que vale, Gui, a gente aproveitar, né, esse embalo de dúvidas para a gente fazer um episódio aqui para falar sobre mais dúvidas, né? Então, não somente aqui sobre Pix automático, mas eu acho que muitas instituições, né, até bancos, instituições de pagamento, elas têm a licença, né, para poder operar um ITP, para poder oferecer um Pix automático e todos os outros produtos, mas elas simplesmente não estão fazendo isso hoje. E eu acho que muito disso é porque ainda está em fase de estudo, ainda está tentando entender realmente como que ela entra, né? Como é que ela vai talvez monetizar isso, né? Como é que ela vai garantir a parte técnica, a parte regulatória. Eu acho que isso é realmente um ponto de dúvida e eu acho que vale a pena a gente abordar aqui nesse vídeo. O que você acha, Gui? Eu acho bom também. E eu vejo, primeiro, o público nosso, né? Tá bem interessado em assuntos básicos e até, inclusive, os produtos que estão sendo lançados ali, entender o que se trata, né, de cada uma das entregas aqui do Open Finance. Perfeito. E com relação às instituições, né, as instituições financeiras que podem operar, elas muitas vezes estão focadas no regulatório, que é o outro lado, o lado que onera a detentora ali, né? Sim. Vamos falar, eles são detentoras ali e não estão aproveitando o outro lado que é o lado que realmente você vai ganhar o dinheiro, vai colocar também produtos bons para o cliente continuar com você ali, né? Ter Perfeito. Toda a parte de organização financeira nos aplicativos dos bancos, ou até na própria mensageria dos bancos. Então, mensageria, às vezes a galera não entende, mas é WhatsApp, Telegram... Sim, os canais para você falar com o cliente, mensagem, né? Isso, mas mensagem mesmo dentro da própria plataforma, do próprio aplicativo e tal. Então, mensageria a gente fala por isso, tá? E a gente vê muitas instituições, até voltando um pouco do Febraban, né, que vieram conversar com a gente, eles ainda estão no regulatório de detentor, né? Então, eles não conseguem muito pensar nessa questão do bônus, de fato, né? Que é a questão de ofertar mais funcionalidades e mais alternativas para o cliente trazer dinheiro na conta, fazer pagamentos e gerenciar tudo isso. Perfeito. E, Nick, eu acho que é um ponto bem legal aqui de colocar a visão do iniciador, né? O iniciador como empresa aqui, nossa aqui, né? Tem essa visão clara de ajudar essas instituições a usarem a parte de bônus de todo o Open Finance, né? De você, claro. Da instituição realmente conseguir fazer o uso da plataforma e usar todos os produtos da melhor forma possível, de uma forma simples de integrar e cuidando do regulatório dessa parte específica também. Então, a gente é uma plataforma que consegue entregar essas duas partes, porque depois de muitos anos trabalhando com isso, a gente sabe dos detalhes, né, e que deixam a entrega mais rápido para os nossos clientes. Então, esse é um ponto importante. Lembrando que os produtos novos, eles vão realmente ter uma curva de aprendizado e vão ter melhorias durante o caminho, né?
A gente sabe que o piloto foi bem implementado, mas as coisas vão sendo atualizadas. Então, a gente sempre tá vendo e tá atuando com tickets e com toda a estrutura que a gente tem aqui internamente para atuar e melhorar a plataforma de uma forma geral, assim, sabe? Perfeito, perfeito, cara. Realmente, porque eu vejo muito, né? A gente tem várias funcionalidades que estão bem estáveis hoje, né? Já estão há vários anos hoje já no ar. E a gente tem coisas do tipo o Pix automático, que é uma coisa que muita gente, né, queria isso e vai fazer uma diferença gigantesca para a sociedade. Mas tá o quê? É uma semana e meia no ar, né? Tipo, 2 semanas fazendo agora, talvez. É muito recente, né? Para entregar isso para o usuário na ponta é super recente, né? Acabou de entrar no ar. Mas o piloto, de fato, mostrou, pelo menos a parte de integração técnica e as funcionalidades, elas estão estáveis, né? Mas a gente tem que ver como é que é a comunicação disso com a sociedade, né? Como é que isso vai aparecer ali para cada um dos usuários, né? Tem questões que, sem dúvida, né? É um produto vivo, ele está sempre melhorando. E é o ponto aqui de estar com quem, né, tá trabalhando em cima disso todos os dias. Muito legal, Gui. Isso, justamente. A gente está aí todos os dias para fazer o produto nosso melhorar, mas o ecossistema também, né? Vendo o que é o melhor para todos, para que as pessoas, no final das contas, né, a população brasileira tenha o melhor produto ali e consiga usar da melhor forma. Eu queria lembrar de um produto antigo que você falou, né, que os produtos antigos estão bem estáveis e realmente, né, a gente tem aquele que a gente chama pagar com banco. Sim. É um produto que a gente coloca aqui esse nome porque Pix instantâneo. Pix já é instantâneo já, então não tem como você fazer um nome igual esse. Perfeito. Pix Redirect também é bem complexo, então a gente jogou... Pix pagar com banco, entendeu? E qual que é esse produto? É o produto onde o usuário ele sempre é redirecionado para o banco para confirmar. Então, pagar com banco, vou lá, clico e me redireciono ao banco, confirmo e volto. Redireciono ao banco, confirmo e volto. Esse foi o produto início, né? A gente está na V4 dessa versão lá no Open Finance, né? É a V4, está bem estabilizado, a gente fica avaliando instituições que estão com a infra, dando problemas de infra ou dando alguns outros tipos de problema. Reportando para o ecossistema e ajudando a melhorar. Então, esse é um produto muito já redondo. Perfeito. E a gente tem o Pix inteligente também, que ele é novo, ele é um consentimento de longa duração, então eu vou ao banco, autorizo, volto, e tenho a possibilidade daqui de trazer dinheiro a qualquer hora, né, qualquer gatilho possível, né? Isso está bem legal também, tipo, a conversão está bem legal. Os pagamentos, eles têm uma taxa bem alta de conversão, tipo 95, 98 em algumas instituições. É muito alto mesmo, tá? E a gente costuma fazer algumas diferenças aqui também para o nosso cliente, que é o cliente mesmo, não o usuário final. Não ficar triste com a conversão, nem qualquer coisa do tipo, né? Porque como é um fluxo de redirecionamento, você tem que imaginar que o cliente pode simplesmente parar no meio do caminho, né? Então, esses erros de desistência, na minha visão específica, a gente não pode considerar isso como um erro de fato, entendeu? A gente tem que considerar isso como simplesmente o cara abandonou o carrinho, entendeu? Ele não tá afim mais de fazer aquilo. Não é um problema intrínseco da plataforma do Open Finance ou da estrutura de forma geral. Perfeito. É mais um problema que a gente tem como usuário, tipo, alguém me interrompeu, eu não fui comprar naquele momento, entendeu? Acontece. Isso. E aí tem os erros específicos, como falha em infraestrutura, que, pô, aí já é complicado, a gente precisa ir atrás, por exemplo, falha em infraestrutura SPI, é um bem interessante também, que é legal colocar aqui, que às vezes a falha em infraestrutura SPI significa que o banco do recebedor não quis receber o dinheiro. Tá ligado? Tem a possibilidade disso acontecer. Sim, tipo, o recebedor lá viu aquela conta e falou, não quero receber 500 mil reais nessa conta.
Sim. Não quero esse risco para mim. Aí ele vai e joga esse erro. E aí o legal é que tem alguns bancos, e a maioria deles são muito, muito bons, e eles colocam o ID da trilha Pix nesse erro falha infraestrutura. Então, a gente consegue ir lá na lista de erros do Pix e saber, pô, DS04 é um erro específico para que os recebedores, o banco do recebedor, né, que está recebendo aquele valor, não quis receber, entendeu? E aí, o que a gente faz? Tipo, isso é considerado um problema de infraestrutura? Para mim, não, porque é uma regra de negócio, entendeu? Perfeito. É um negócio que foi acordado ali, que até o cliente nosso tá conversando com o recebedor, concorda? Porque ele quer o dinheiro na conta dele ou ele quer transferir o dinheiro para algum lugar. Sim. E aí, esse cara aqui, ele tem que é o recebedor, né? Passando pelo pagador que está aqui no meio, ele tem que estar interessado no processo como um todo também e sabendo quais valores que vão ser transacionados. Então, tem várias coisinhas assim que é muito legal a gente ficar falando, repetindo aqui e indo mais a fundo ou indo mais para o geral para a gente ter essa visão e passar para os nossos ouvintes ou telespectadores ou os nossos inscritos, né? Os nossos inscritos aqui do canal aprenderem um pouco e ficarem com a visão que a gente tem também do ecossistema e do produto e de como isso vai mudar mesmo o nosso dia a dia de pagamento, sabe? Perfeito. Gui, eu achei bem legal essa ideia da gente passar pelos produtos que existem, né? E um pouco dessa maturidade de cada um deles. Então eu vou puxar aqui, né, todos os produtos que a gente tem hoje e até puxar um pouquinho assim, porque esse que você falou, né, do pagar com um banco, é realmente um produto que está numa versão 4 e essas versões, né, que aconteceram nesse meio tempo inseriram novas funcionalidades nesse produto, né? Então, por exemplo, você pode agendar vários pagamentos, né? Se você é redirecionado, você agenda vários pagamentos e já deixa agendado. Seria como se fosse um Pix com pagamento agendado, né? Um parcelado do Pix. Né? Então, o nome que a gente usa aqui, Nick, é Pix recorrente. Perfeito. Pix recorrente. Um ponto relevante dele também, que às vezes o pessoal não entende, é que ele é um valor fixo, sabe? Então, Sim. Se você vai parcelar alguma coisa que tem um valor e você está parcelando em 3, por exemplo, você vai sofrer ímpar, né? você vai sofrer os centavinhos ali, entendeu? Sim, então, não é um produto para isso. Para isso é o Pix inteligente ou Pix automático. É possível fazer esse tipo de caso de uso, né? Perfeito. E esse tem retentativo ou não? Intraday apenas e que o próprio banco faz. Então, não tem os 7 dias, não tem 3 vezes durante esses 7 dias. Então, tem essas questões assim. Então, morreu. Se você não tem saldo ali naquele dia, no próximo dia, se você colocou saldo, já era. E um ponto relevante também, vamos focar no Pix recorrente, então. Falamos bastante do pagar com banco e agora estamos falando do Pix recorrente. Lembrando que no iniciador a gente criou produtos, né? No nosso site você consegue ver lá, mas a API embaixo do Open Finance pode ser uma ou uma, né? Então, por exemplo, pagar com banco e Pix recorrente está na V4 que a gente está conversando agora. Perfeito. Aí o Pix recorrente, o Pix inteligente e o Pix automático está na V2, em outra API. Então a gente criou essa camada de produtos e a gente consegue entregar rápido os produtos da forma que a gente acha que é mais relevante para o nosso cliente, né? Então existe essa camada que a gente criou acima para facilitar a integração e para a gente ter uma visão bem clara do que está acontecendo para o cliente entender todo o processo. Mas vamos lá, Pix recorrente. O Pix recorrente, ele é um produto onde eu vou uma vez ao banco, retorno, esse consentimento essa autorização que foi dada lá no banco, ela é única. Então, se deu tudo certo nos agendamentos de pagamento, né?
como é um Pix recorrente, eu estou agendando esses pagamentos. E se deu tudo certo, essa autorização foi consumida, finalizou ali. Então não é igual aqueles outros 2 produtos finais aqui que eu falei, o Pix inteligente e o automático, que ele tem longa duração. Não, ele finalizou ali. Então, se der algum pau em alguma questão de agendamento, ele já vai para rejected também. Então é status final logo de cara, né? E aí beleza, eu consigo cadastrar agendamentos 60 vezes, certo? Durante 2 anos. E aí algumas periodicidades. Então tem diários, semanal, e anual e custom também. Então eu consigo fazer dois agendamentos para um dia, 2 agendamentos para um dia. Então dá para você coloca a data específica daquele agendamento, né? Literalmente a lista de datas. Entendi. Exatamente. Mas nesse momento a gente não vê uma conversão muito grande nesse produto, porque justamente tem essa questão do agendamento e quando chega na hora a gente tem uma dor do pagamento ser efetuado por falta de saldo, principalmente não por ter essa questão da retentativa, né? Então, o banco é obrigado a retentar, mas se o usuário não for lá e botar o dinheiro na hora que o banco for retentar, né? Ele não vai ser efetuado o pagamento. Então, essa é uma dorzinha desse produto. Mas é um produto bem legal também, bastante gente usa ele e é um produto legal, assim. Perfeito. Foi uma evolução boa do mercado com relação a isso. Tá? Então, esses 2 produtos, eles são um pouquinho mais velhos e estão mais redondos no ecossistema. O Pix Inteligente ele foi um caso incrível também, de conversão mesmo. É inacreditável a porcentagem de conversão dele e também a gestão ali da autorização, né? É bem simples, o usuário consegue ir lá editar os valores que ele quer, já dá para setar eles e tudo mais. O único problema é que você não consegue editar. Então, se você quiser fazer qualquer alteração, você tem que cancelar e criar um novo, né? Ir no banco e autorizar aquilo. Então, eu acho que vale, Gui, comentar um pouco das regras do Pix inteligente e que tipo de casos de uso que ele atende bem aqui, que faz muito sentido ele ser o uso. Sim, vamos lá então. As regras dele, né? Ele tem que ser a mesma titularidade, então eu faço uma autorização só para contas com a minha titularidade, então com o meu CPF, então eu não consigo fazer para outros. Isso é importante por uma camada de segurança. A gente ainda está testando esse produto, né? Porque é muito veloz, é imediato. Então, não é igual o Pix automático que a gente agenda de 2 a 10 dias. Você bateu na API lá de pagamentos, ele é obrigado a fazer o pagamento. Um ponto bem relevante também, por causa disso, por ele ser da mesma titularidade, não tem pending. Tipo, os bancos não podem colocar o pagamento em pending lá, em aguardando processamento, porque é meio esperado que seja da mesma titularidade, tá tudo certo, entendeu? Então, esse é um ponto bem relevante também. Perfeito. Aí, quais casos de uso são bem relevantes para esse produto? Trazer dinheiro para a conta, né? Imagina, eu sou um banco pequeno, quero trazer dinheiro para minha conta dos grandes bancos, porque eu vou pedir para o cliente fazer um CDB comigo, por exemplo, um LCI ou qualquer outro tipo de investimento. Eu consigo já fazer toda essa estratégia de trazer dinheiro de todas as outras contas para fazer o pagamento, para investir esse dinheiro de fato na realidade, né? Então, essa é um grande caso de uso. Perfeito. Mas aí eu tava pensando até esses dias e eu queria tirar essa dúvida com você. Existe a possibilidade hoje, né, obviamente, de fazer ali a portabilidade do seu salário, né, utilizando a funcionalidade de portabilidade. Mas é um fluxo que geralmente ele dá problema por supostamente ter uma divergência no CNPJ, o nome da empresa, enfim. E aí acaba levando uma negativa e é um fluxo bem assíncrono, né? Por que não utilizar o Pix inteligente aqui, as transferências inteligentes, para fazer
efetivamente essa portabilidade de salário. Você usa isso como sendo o gatilho, né? Que é efeito portabilidade do salário. Quando pingar o salário, o salário será transferido automaticamente aqui para a conta. Isso é uma coisa possível? Tem algum tipo de restrição? Porque eu acho que é um baita produto, né? É total possível, é muito possível, por sinal. E um ponto interessante é que se juntar com dados, né, você tem exatamente Perfeito. quando o pagamento entrou ou qualquer coisa do tipo. Então, Perfeito. é bem possível ser feito esse produto, tá? Portabilidade de salário via Open Finance. Pois é, até Real. hoje ninguém lançou isso, cara. Eu acho realmente incrível mesmo. Uma oportunidade que tá aí na frente de todo mundo, né? Todas essas instituições que estão O único aí ponto vindo. importante, Nick, que a gente precisa lembrar é que tem uma camada regulatória nisso, Uhum. porque contas salário não podem ser operadas, né? Ah, justo. Via Perfeito. A conta que Pix. é do tipo conta salário, né? Tá, Exato, exato. perfeito. Mas se a pessoa recebe o salário dela numa conta corrente ou uma conta conjunto, que seja, aí ela poderia utilizar isso. Então, assim, ela já tinha conta no banco, não foi aberto aquela conta para receber salário. Ah, Então, sim, sim. poderia Isso utilizar, né? daí agora dá para fazer, mas se o regulador liberar esse processo para justamente a portabilidade de salário, regulador é o Banco Central aqui, né? Só para Justo. sempre fazer a tecla SAP, né? A galera, Perfeito, a galera, perfeito. galera fala isso, tecla SAP, eu acho até que a galera mais nova não deve saber que é isso, né? É inacreditável. Sim, Mas sim. só explicando pra galera nova, tinha antigamente, né, um bagulho chamado controle remoto, né, que tinha na TV, e aí você tinha um botão lá que ele Sim. fazia a tradução, né, era bizarro. Daí que Boa, vem o tal tecla SAP, né? Muito bom. Perfeito, cara. exatamente. Não é igual aqui no YouTube que você clica ali ou você É o coloca autodub, legenda, né? trocar, É. trocar língua. Perfeito, cara. E tem Perfeito. até autodub agora, então, tipo, eles já trocam a sua voz já. Se a galera dos Estados Unidos quiser escutar, a gente já consegue já, porque é bem fácil agora, hoje em dia, converter, né? Muito bom. Então, Perfeito. Mas é nem, isso. tipo, nem existe isso No mais, final, né? nosso canal aqui acaba sendo uma grande tecla SAP pro Open Finance, né, cara? A gente tá tentando realmente Exato. traduzir essas coisas todas aqui pra vocês aí, nossos queridos inscritos. Mas continuando nos casos de uso, outro caso de uso também é os bancos e toda a galera que tem conta, né? Se você Uhum. tem uma conta, você consegue receber esse valor na sua conta e depois com esse valor você fazer alguma coisa, concorda? Perfeito, Eu perfeito. consigo então, se eu receber boletos, se eu receber qualquer outra forma de pagamento antiga que não Uhum. tem não está vinculado o Pix automático ainda, né? Sim, sim. Você poderia pegar dinheiro de outros lugares se você não tem aquele valor total e fazer o pagamento de forma automática. Então essa é uma boa forma de fazer gestão, um PFM, né? Um Personal Financial Manager para os bancos também terem ali uma possibilidade de interação maior com o cliente. Então, é um ponto Perfeito. bem legal desse produto. Eu acho que esses dois casos de uso são bem legais mesmo. E o que o nosso querido Bresler fala, o if then that, É né? isso, cara. If then that, que é tipo, eu tenho várias possibilidades aqui, né, de informações que podem vir Uhum. via, sei lá, webhook ou informações de forma geral que trigam um pagamento, né? Então, Exato. isso pode ser feito com o Pix inteligente, que é uma grande evolução mesmo, né? Que é justamente ter essa visão de que você consegue fazer ações que geram pagamentos, né? E isso é possível através desse produto. Maravilhoso, cara. Incrível. E aí dá pra ver claramente, né, essa evolução aqui do Pix automático, sendo realmente o que resolve esses gaps que a gente tinha, principalmente no Pix recorrente, valor fixo, tentativa só no mesmo dia. Já, assim, é um produto que tem outras regras, né? Tudo bem, mas resolve esses problemas que a gente tinha originalmente aqui, de certa forma,
de uma forma bem estruturada, né? Dando bastante poder para o cliente para ele poder controlar. Mas não só isso, né, Gui? Eu acho que tem mais outros produtos aqui que também esses bancos, essas instituições de pagamento que estão aí, que não entraram ainda, né, para aproveitar essas novidades de operar como um ITP, elas poderiam, né? Por exemplo, aqui o Pix por biometria, o Pix por aproximação. Então, acho que vale também comentar um pouco aqui qual que é a diferença desses produtos, né? O que realmente faz diferença aqui de regras e quais são os casos de uso também. Bora, vamos lá. Então, se você for ver, né, o Pix por biometria ou por aproximação, eles usam a mesma interface do Open Finance, tá? Então, só queria dar essa visão, né, que a gente trabalhou forte para isso acontecer, né, ter o fluxo de autorização via biometria, né? Via o famoso FIDO, né? Que é a forma que a gente usa para fazer o fluxo de autorização. Então, esses produtos, eles fazem uso dessa ferramenta e, no final das contas, ela é apenas uma camada em cima daquela lá do começo que a gente estava falando, do pagar com banco. Então, a gente tem uma camada de enrollment, de vínculo, né? A gente vincula a conta, o dispositivo e o usuário, né? E o usuário através do dedo dele. Então, uma pessoa física, tipo, ele está vinculando ele mesmo com o dispositivo e com a conta que ele tem naquele banco, né? Conta específica, então agência, conta, etc. Agência, conta, número, etc. Então, você está vinculando tudo isso, beleza, vinculado, eu consigo fazer as chamadas daquele lá que precisava ir para o banco, entendeu? Então, essa aqui é uma grande vantagem que a gente tem aqui. Então, criado toda essa estrutura, né, a gente consegue daí fazer o quê? Fazer pagamentos sem ir para o banco, para fazer o fluxo e com uma camada acima de autenticação, né, de autorização de fato, né? Então, eu estou autorizando aquele pagamento direto no meu device ali de uma vez só, né? Então, todas essas informações, esses sinais de risco que são coletados do aparelho e essas assinaturas que são feitas para validar que você fazendo aquela transação são enviadas, né, do device pro ITP, pro iniciador, e é feito todo o processo de criação de uma autorização e criação de um pagamento. Então, tudo isso é feito e o pagamento é autorizado e processado e concluído ali, né? E o que acontece com a diferença desses produtos é bem simples. É a forma de entrada do método de pagamento. Então, a gente está pagando um QR Code, a gente pode pagar via biometria também, vindo de uma forma digital, vamos falar assim, né? Do mundo online, vamos falar. E aí a gente tem o mundo offline, o mundo físico, que é o Pix por aproximação. O que significa isso? Com uma maquininha, né? Eu tenho uma maquininha aqui, o QR Code daqui passa por NFC para o dispositivo, né, o meu celular aqui, e passando esse QR Code, estou fazendo um pagamento do próprio QR Code, mesma forma online que estava aqui, mas... Ou seja, em vez de usar a câmera do celular, tá usando a antena. É isso. Exatamente. E esse é outro ponto. No offline aqui, no fluxo que eu pego o QR Code de algum lugar, né, que pode ser físico ali, vamos falar assim, pode ser feito via NFC ou o próprio QR Code mostrado na tela. Tanto é que o nosso SDK, a gente fez lá uma tagzinha, uma flagzinha, que você libera o usuário a clicar no botão para ler um QR Code, entendeu? Genial, se tiver dando algum pau, se tiver dando algum problema ali, ou qualquer coisa, se ele precisar pagar, ele vai conseguir pagar, entendeu? Genial, muito legal, cara. Não, fantástico, Gui. E aí, no final, então, regras de transferência, qualquer destinatário, sem nenhum tipo de trava.
Exatamente, lembrando os tipos de pagamento que a gente tem no Open Finance também. Talvez fazer um corte aqui só para explicar esses tipos de pagamento, depois a gente volta, porque é bem simples e rápido, Genial. mas são algumas possibilidades. E até vai ter uma atualização que foi votada agora há pouco, para mais um tipo, um método, um local instrument, um método de pagamento, tá? Então o que a gente tem? A gente tem o Manu, certo? Com os dados manuais, então é Manu mesmo. Sim. Então você envia o quê? ISPB, que é o número do banco, agência, conta, CPF do usuário que você já tem ali. Então, com todas essas informações, eu consigo fazer um pagamento, concorda? É o dado bruto, assim, vamos falar assim, de uma conta corrente, uma conta TRAN, né, que é a conta de IPs, né? Conta poupança também. São essas contas passíveis de PIX, né? E são os dados brutos para você acessar ela, concorda? Perfeito. Beleza, um deles. Aí o outro que a gente tem é o DICT. Qual que é o DICT? É passar a chave. Então a chave, lembra? A gente tem os dados brutos e a chave significa uma forma fácil de eu conseguir repassar esses dados brutos. Então, por exemplo, e-mail, posso usar... Todo mundo já conhece, né? Mas só repetindo, e-mail, CPF, CNPJ, telefone, chave aleatória. Então, todas essas possibilidades você pode colocar aqui dentro se você selecionar o Local Instrument, selecionar o método, né? O método que a gente usa aqui é DICT, certo? Então, duas aqui até então. Perfeito. Aí a gente tem QR Code, que é isso que a gente está falando. E aí tem a diferença de QRES, que é o estático, certo? Que os dados não são enviados do banco para o QR Code, com uma URL que tem no QR Code ali, tá? Perfeito. E então esse daqui ele é o estático, só vem as informações básicas ali e pode ter ou não um valor associado. Certo? Então imagina que eu coloco lá um QR Code na minha barraquinha, eu falo para ele, deu aqui, deu R$200. Você vai lá e paga R$200. Aí chegou outro, deu 150. Ele vai lá e lê e ele mesmo coloca os valores, tá? Para fazer rápido e para seguir rápido o processo. Esse QR Code estático, você basicamente não tem nenhum tipo de garantia de travar ele, tipo, esse QR Code pode ser pago uma vez, ou não pode alterar esse QR Code, né? Sei lá, alterar o valor. Porque na prática ele é um QR Code que tem o padrão ali das informações inseridas, né? Mas dá para editar, gerar um outro QR Code em cima ali, e você vê o mesmo pagador com um valor diferente, ou o mesmo valor com o recebedor ali diferente, né? Então, acho que essa é a grande diferença, né? Sim, mas tem tem algumas instituições que conseguem fazer uma camadinha para avaliar e saber se o pagamento está naquele valor e com o próprios dados ali, né, de transferência, que tem uma possibilidade de você colocar um ID ali, você consegue validar isso também. Mas aí não é o padrão, tipo, é feito através dele, e aí ele vai jogar um erro, aquele DS04, que ele tá negando, entendeu? Então tem essas jogadinhas que dá para fazer também, pelo que eu já vi, tá? Aí tem essa outra, é porque é meio caro esse outro que a gente vai falar agora, que é o QRDN, né? Ele é um pouco mais caro porque você tem toda uma gestão forte para fazer ele. Você tem um location, que é um endpoint que o banco que está gerando aquele QR Code precisa manter, e manter bem, porque imagina que você tem um QR Code que é pago sempre, que aquele endpoint está sempre sendo usado, você precisa ter um gerenciamento bom daquele location. E ele é bem legal, porque ele é tipo de cobrança, então você consegue colocar... É como se emitisse uma cobrança, como se fosse na época o boleto, né? Que você literalmente fala quem vai receber, aquelas regras todas, é isso? Isso, e você consegue colocar multa, juros e toda a estrutura ali nesse QR Code dinâmico, tá? Genial. Então já estamos em 4 aqui. Aí tem um específico que é o INIC.
é o INIC. Ele é usado quando você precisa utilizar uma chave, certo? Uma chave com um identificador junto também. E ele foi meio que criado para a iniciação mesmo de pagamento. Então, o INIC ali. Existem algumas vantagens, mas ainda a gente nunca viu uma vantagem clara nele, porque existe um custo de fazer uma chamada no DICT, concorda? Sim, exato. Então, se você é o próprio recebedor, é bem melhor você estar aqui com o Manu, concorda? Porque você tem todos os dados, né, já da sua conta. Sim. Por que você vai colocar uma chave aqui que é sua própria chave? Sim. Só para você ter um ID a mais, entendeu? Então, esse ID, claro, ele é levado em todo o processo, todo o processo da cadeia. Mas é uma coisa meio que os custos não batem com relação a esse aqui, que você já tem toda essa questão. Perfeito. E aí você tem mais um agora, que é o ADPN, né, que é o de NFC. Então, pagamentos, QR Codes sendo pagos via NFC, podem ser... devem ser enviados o method, né, o local instrument, como APDN. Então, essa é uma novidade para justamente marcar que aquele QR Code foi gerado, foi pago via NFC. Lembra que a gente teve que fazer um gotcha lá na nossa API, passando isNFC no header? Sim, perfeito, cara. Isso mata, né? Isso mata. Então, já vai estar em todo o processo. Que é um negócio bem legal. Para estatística, né? Minimamente é interessante ter essa informação, né? Entender como é que anda os pagamentos. De fato, está acontecendo bastante pagamento por aproximação, né? A gente está tendo realmente um grande acesso a esse tipo de funcionalidade. Eu acho que isso, se não tiver a marcação, não tem como fazer estatística, né? Então, faz sentido realmente ter. Perfeito, cara. Isso. E aí, fechando parênteses, né, dos métodos de pagamento, a gente tem, então, voltando aos produtos que a gente estava falando, que é o Pix Biometria e o Pix por aproximação. Os dois usam todas essas possibilidades. Lembrando que, na verdade, o Pix aproximação é só o APDN no futuro, né? No futuro você vai passar essas informações e vai pegar isso. Então, quis dar esse contexto geral de métodos para saber que a gente pode usar nesse produto do Pix por biometria, né? Então, fazer esse fluxo aqui. Perfeito, muito bom, Gui. E eu entendo assim, no final a gente tem um monte de oportunidade de produto que pode ser criado aqui, né? Para essas instituições, esses bancos, essas IPs que ainda não estão atuando, né, fortemente aqui como ITP, para elas poderem até mesmo monetizar de outras formas, né? Acho que isso são produtos bem interessantes para o usuário final ali, que sendo PF ou PJ, né, tem coisa realmente que vê valor, né? Hoje já tem várias instituições aproveitando isso, e colocar isso no ar, acho que de uma forma muito fácil e rápida, né? Acho que é o que todo mundo quer, né? Bem legal, cara. Exato. Muito bom, Gui. Acho que foi um baita saque sobre ITP aqui que a gente fez. Tô gostando, cara. Tirando as dúvidas aqui, aprendendo bastante aqui com você também. Muito legal, cara. Acho que vale a gente continuar nessa saga aqui de mais episódios nesse formato. Acho que tem bastante assunto ainda que precisa, né, que tem questões e que precisam ser desmistificadas, né? Desmistificadas, repetidas também, para que todo mundo sempre entenda, independente da forma ali, a gente vai trocando ideia e vai trazendo. Quem sabe até com diagramas aí, no futuro a gente trazer alguns diagramas, algumas visualizações mais fáceis aí para a galera entender toda a teia de produtos, a teia de conexões e como que isso vai melhorar a vida da população e como ganhar dinheiro com isso também, né? Perfeito, cara, muito legal.
Bom, então, já falo aqui pra vocês, muito obrigado por se inscrever no canal. A gente tá comemorando 202 inscritos hoje, Gui. Olha que legal, cara. Oi, Passamos a marca aqui de 200 inscritos. Mas ainda tem bastante gente que tá assistindo esses nossos vídeos e ainda não é inscrito. É muito simples, é só clicar nesse botãozinho inscrever-se. Se você ativar o sino de notificações, você vai receber um push aí para ter sempre um lembrete desse conteúdo aqui que a gente faz aqui com tanto carinho e esforço para vocês semanalmente. Exato. Toda sexta-feira a gente tá aqui. Vamos fazer uma meta aqui? O que você acha de até... muito bom, cara. A gente tá no meio do ano, chegamos no meio do ano. O que você acha de no final do ano chegar nos 500 inscritos? Eu acho que dá, cara. Eu acho que dá, cara. Eu acho que dá. Vamos colocar essa meta sim. A gente conta Então, com vocês que estão compartilhando o link aí com as pessoas que vocês acreditam que vão se beneficiar desse conteúdo. Já fala para elas se inscreverem. Com a ajuda de vocês, a gente chega lá. Muito bom, cara. Valeu, Gui. É isso. Valeu, pessoal. Curtam e compartilhem. Muito obrigado. Abraço. Tchau, tchau.